Vamos refletir hoje na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Versículos de 13 a 15. O chamado de Deus para as nações. Eu tomei a liberdade de incluir um outro texto para a nossa reflexão também. Isaías 52, de 1 a 9. A minha versão é Almeida do século 21, se vocês forem projetar, só para facilitar o pessoal daí. É interessante como a gente percebe que a palavra de Deus ela é atual, porque ela dialoga com o nosso tempo, ela atravessa a nossa realidade e traz sempre verdades aos nossos corações. Quando o pastor me passou o texto dessa noite, eu achei familiar. E depois eu me dei conta de que neste púlpito, nessa igreja, eu já havia pregado nesse tema. Creio eu que em algum momento de missões do ano passado me foi dado esse tema. Mas tem uma reflexão ou um texto de um pastor batista, bem conhecido, Charles Spurgeon, onde ele diz que a Bíblia é uma fonte inesgotável de verdades. E ele diz que nenhum homem jamais seria capaz de esgotar um texto bíblico que seja. Que a gente pode pregar centenas de vezes no mesmo texto bíblico e que ainda haverá mais a ser descoberto. Porque a palavra de Deus é fantástica. Ela se renova todos os dias. Então a gente pode ler e pode se maravilhar com ela todos os dias. E eu lembro que a primeira vez que eu preguei nesse texto, eu fiz uma reflexão a respeito da forma como veremos logo mais que Paulo faz a ordem desse texto aqui. Esse texto ele é escrito de trás para frente. Ele começa pelo fim. Ele começa perguntando, como no versículo 10, capítulo 10, versículo 13, ele começa perguntando, dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí ele pergunta, Pois como invocarão aquele em quem não creram? Então ele começa a exposição dessa perícope meio que de trás para frente. E esse, na verdade, meus irmãos, é o resultado final do trabalho, do labor missionário, daquilo que a gente faz como missões na igreja, daquilo que a gente faz como evangelismo. Que todo aquele que invoque o nome do Senhor, ele seja salvo. Esse é o objetivo final da gente. Que as pessoas ouçam a palavra do Senhor e que elas tomem uma decisão em seu coração, que elas se arrependam dos seus pecados e que elas busquem a Jesus, que é o único caminho, a verdade e a vida. Então ele começa do fim, ele começa já da decisão. E ele faz a inversão dessa ordem. Vamos ler o texto que está proposto para essa noite. Capítulo 10, creio que vocês já encontraram, versículos 13 a 15, que diz o seguinte: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas ou coisas boas. E a ordem lógica desse texto, se a gente for trazer para o campo racional, seria ao contrário. Seria o missionário ser enviado, o missionário então ele pregaria, as pessoas ouviriam a mensagem, aqueles que ouvem, eles creem na mensagem, os que creem invocam o nome do Senhor, e invocando o nome do Senhor, eles serão salvos. Então essa seria a ordem natural do texto. E penso que ele começa pelo fim justamente por causa disso. Porque isso é o que realmente importa. As pessoas serem alcançadas pela palavra do Senhor. As estratégias, as formas como a igreja vai fazer isso, cada um tem sua forma de agir. Mas o importante é que a nossa atividade missional, a nossa atividade de enviar pessoas para anunciar o Evangelho, ela tem o seu retorno de vidas cativas, salvas, entregues ao nosso Senhor Jesus. E essa ideia de Paulo, dessa inversão, nos leva a refletir sobre isso. As almas que estão se perdendo.
As almas que estão caminhando para o abismo, que estão indo direto para o inferno, por não conhecerem o Senhor Jesus a fundo, a ponto de o invocarem. E Paulo, em seguida, levanta questionamentos que são para nós como igreja, para cada um de nós individualmente, mas para nós como corpo de Cristo. Porque é disso que se trata essa noite, é disso que se trata esse mês de missões, é disso que se trata todo o trabalho da igreja, o seu serviço, o seu objetivo final, alcançar pessoas para Jesus. Tem gente que pode até entender que, por ser uma ação do Espírito Santo, o ato de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, se omitir da sua responsabilidade de anunciar o Evangelho. Mas não é assim que o Senhor pensou ou idealizou o evangelismo. Cada um de nós tem uma tarefa, e assim como eu falei para a nossa juventude no sábado, essa tarefa, na verdade, é um privilégio que Deus nos dá de anunciar as boas novas de salvação. A gente deve encarar como igreja dessa forma. Quem somos nós para Deus confiar a nós algo tão precioso como o anúncio do seu evangelho? É um privilégio para nós como igreja fazermos isso. Sermos atalaias, mensageiros das boas novas, mensagens de esperança. Saber que um Deus todo-poderoso permite que nós, criaturas imperfeitas, vasos de barro, levem consigo um tesouro de valor inestimável, mais valioso do que qualquer coisa que nós possamos encontrar nesse mundo, a palavra que pode transformar uma vida. Não existe mais nada desse mundo capaz de mudar a realidade como a palavra do Senhor, como o Evangelho. Só ela é capaz de tirar o homem do fundo do poço e trazê-lo de volta para a luz. É essa a mensagem preciosa que o Senhor nos confia, para que nós sejamos seus enviados, aqueles que vão pregar a sua palavra. Que privilégio, meus irmãos, podemos anunciar ao mundo que existe um Salvador, alguém que entregou a sua vida, alguém que morreu numa cruz, levando sobre si os nossos pecados, para que nós fôssemos perdoados, para que através do seu sangue e sacrifício nós pudéssemos ser reconciliados com o nosso Pai. Que mensagem maravilhosa! E esse ato de Jesus nos livrou do destino que cabia a cada um de nós. O destino terrível, o fim que nos esperava. Mas nós temos esperança em Cristo Jesus de uma vida eterna. E esse Salvador, esse nosso Salvador, ele tem um nome, seu nome é Jesus. E somente através dele que o homem encontra a salvação. Então há uma urgência, meus irmãos, como igreja, como povo de Deus, de anunciarmos essa verdade. Porque esse é o chamado de Deus para as nações, chamado ao arrependimento, chamado ao reconhecimento de que somos pecadores. E isso é que diz o nosso texto bíblico. O texto dessa noite fala aos nossos dias atuais. Ele fala a cada um de nós, aos nossos corações, mas também aponta para o futuro a necessidade do trabalho, do agir dessa igreja. E aponta também para o passado de um povo e para a fidelidade de um Deus que conduz e vem conduzindo o seu povo até aqui. E essa noite nós vamos analisá-lo dessa forma. Vamos olhar o passado, vamos olhar o presente e entender o futuro da igreja. Vamos começar pelo passado, recordando ou recorrendo ao texto que o próprio Paulo faz uso no final do versículo 15. Os irmãos podem ler comigo. Como são belos os pés dos que anunciam coisas boas. Esse texto é uma referência a Isaías 52. Se vocês puderem abrir suas Bíblias. Vamos ler do versículo 1 ao 9. Que diz o seguinte: Desperta, desperta, põe tua veste de força, ó Sião. Põe as tuas belas vestes, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso, nem impuro. Sacode o pó que está sobre ti. Levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Liberta-te das correntes do pescoço, ó filha cativa de Sião. Porque assim diz o Senhor: fostes vendidos por nada e sereis resgatados sem dinheiro. Pois assim diz o Senhor Deus: no princípio o meu povo desceu ao Egito para ali habitar, e a Assíria o oprimiu sem razão. O Senhor pergunta: e agora, que tenho eu aqui?
pois o meu povo foi levado sem motivo algum. Os seus dominadores zombam dele, diz o Senhor. O meu nome é blasfemado o dia todo sem cessar. Portanto, o meu povo saberá o meu nome. Naquele dia saberá que sou eu que falo. Aqui estou. Como são belos sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que proclama a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Escuta, é a voz dos teus sentinelas. Eles levantam a voz, juntos exultam, porque contemplam de perto a volta do Senhor a Sião. Aclamai cantando e juntas alegrai-vos, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, redimiu Jerusalém. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos pela tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entender aquilo que o Senhor tem proposto para nós aqui essa noite. Que essa tua palavra seja alimento, Pai, para a nossa vida. Que entre em nossas mentes, em nossos corações e traga transformação e mudança. É isso que nós te pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. E essa perícope, ela deve ser lida como um hino de júbilo. É um cântico de restauração, de alegria para aquele povo cativo. É uma mensagem de esperança para o povo de Israel. A profecia, ou o profeta Isaías, fala de um tempo em que o povo seria liberto de seus inimigos e que seu Deus voltaria a habitar entre eles. Ele identifica o servo sofredor como o Messias, mais à frente nesse texto, que trará salvação ao povo. E o capítulo inteiro ele serve como um lembrete de que Deus é fiel e que cumprirá suas promessas ao seu povo. E aqui encontramos paralelos, meus irmãos, com aquele momento em que o povo viveu, com as nossas vidas, com as vidas daqueles que foram alcançados pela palavra do Senhor. Era um povo exilado fora da sua terra, e aí a gente encontra similaridades conosco, desesperançoso muitas vezes, em um longo e doloroso cativeiro, sobre as ruínas de uma vida destruída, quando eles recebem a graciosa notícia de que esse cativeiro chegaria ao fim. Dos atalaias, eles ouviram notícias maravilhosas. Depois de tanto tempo de escuridão, receberam boas novas, que não mais seriam governados e conduzidos por homens falhos, homens que erram, mas pelo próprio Deus. E essa não era de fato a nossa realidade, antes de sermos alcançados pela palavra do Senhor, de cada um de nós. Aqueles de nós que foram alcançados passaram por isso, porque muitos de nós vivíamos nas ruínas das nossas vidas. Muitos de nós vivíamos exilados nos nossos próprios cativeiros. Muitos de nós vivíamos acorrentados aos nossos pecados. Quando fomos alcançados, quando essa mensagem de grande alegria alcançou os nossos corações. Uma boa nova de paz com Deus, de liberdade para uma vida oprimida pelo pecado e pelos descaminhos desse mundo. De restauração, de salvação. E o que Isaías 52 e Romanos 10 eles têm em comum? Ambos têm uma mensagem de esperança para o seu povo. Ambos têm uma mensagem de liberdade para os cativos. Tem uma mensagem de salvação. Porque o nosso rei está voltando. A palavra do Senhor chegou aos nossos ouvidos e corações. E hoje nós somos esses atalaias. Porque a mesma mensagem que nos alcançou um dia, é necessário que nós também a levemos a outras pessoas. Que a gente proclame em outros lugares que ainda não foram alcançados pela palavra do Senhor. Isso nos traz ao presente, a uma reflexão sobre as nossas vidas, sobre os nossos dias. E a forma que estamos cumprindo com essa missão que o Senhor deu a cada um de nós. Essa missão é nossa, essa missão é sua, é minha, é da igreja. E o nosso segundo ponto de reflexão é o presente. Porque a partir do nosso batismo, nós fomos chamados para uma missão. Fomos chamados para sermos atalaia dessas boas novas. E não é qualquer mensagem, meus irmãos, mas aquela mensagem que anuncia que o reino de Deus está chegando. E começamos então a responder a essas perguntas que Paulo faz em seu texto com as nossas vidas.
como pregarão se não forem enviados? Deixa eu te dizer, meu irmão, você não precisa ser enviado não, você já está em missão. Você já foi enviado por Deus a partir do momento que Ele alcançou a sua vida. Todos nós estamos cumprindo com a missão. A pergunta é, de que forma estamos respondendo a essa missão que o Senhor nos confiou? Minha vida transmite o testemunho de alguém que foi de fato enviado por Deus? Será que as pessoas olham para mim e dizem, esse sim, é um homem, é uma mulher que foi enviado pelo próprio Deus para anunciar coisas boas e coisas novas para a minha vida? Será que nosso modo de viver tem transparecido isso? Estou correspondendo à missão da maneira que eu deveria, da maneira que o Senhor espera que eu corresponda? Porque o anúncio do reino de Deus, ele começa na minha vida, na sua vida. Ele não começa numa ação ministerial de evangelismo. Ele começa em nossa casa, começa em nossos lares, começa em nosso coração. O reino de Deus, ou o anúncio do reino de Deus, começa através de uma vida de comprometimento. Comprometimento com o Senhor da missão. Missão não é uma questão de ir, mas é uma questão de ser missionário, de entender o nosso papel e de responder à altura. Somos missionários todos os dias das nossas vidas, da hora que acordamos até a hora que nós vamos dormir. Até que sejamos chamados ou até que o nosso Senhor venha. Essa é a nossa tarefa que o Senhor nos deu. O pastor Neudes mesmo tratou desse assunto hoje de manhã. E ele bem falou sobre isso. Quando pregou em Filipenses 1, 27 vai dizer, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Há um nível que a gente precisa manter para sermos nós representantes de uma palavra tão maravilhosa. A gente precisa corresponder à palavra que nós levamos. As ações precisam começar no nosso próprio modo de viver, na maneira que nós agimos, na maneira que nós tratamos o nosso irmão, na maneira que nós nos comportamos em nossa vida, trabalho ou em qualquer outro lugar, que nos leva a agir com honestidade, de forma digna, sendo justos em todos os nossos caminhos, buscando a justiça, rompendo com toda e qualquer forma de violência que exista no nosso mundo. A palavra de Deus precisa chegar a todos, independente também de cor, raça, etnia, cultura ou qualquer coisa que seja. Porque em Marcos 16, 15 e 16, a palavra é bem clara. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não tem exceção. Não tem vírgula. Não tem nada aqui. É a toda criatura. Porque quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, esse já está condenado. Já escolheu o seu destino. A palavra de Deus, ela é transformadora. Falamos aqui esses dias, durante o mês, sobre a palavra que salva, a palavra que alcança pessoas no mundo inteiro, né? Que rompe aí continentes e que alcança pessoas do outro lado do mundo. Mas a gente precisa lembrar que essa palavra que salva, ela também liberta e ela também transforma. E a vida daquele que foi alcançado por essa palavra que salva, que liberta e transforma, tem que dar testemunho disso. Como é que eu posso ser testemunha de uma palavra que me alcançou, que transformou a minha vida, se minha vida não foi transformada? É impossível sermos testemunhas do Senhor se não tivermos as nossas vidas transformadas por essa palavra. A começar em nós, fazendo das ruínas das nossas vidas uma nova cidade edificada, onde o nosso Deus, Ele reina, Ele é Senhor. É dessa forma, transformando as nossas vidas. Um colega meu, seminarista, eu não direi o nome, porque aqui tem muitos seminaristas, vocês vão acabar sabendo, mas ele me contou uma história interessante. Ele disse que antes de receber o chamado do Senhor, né, esse chamado irresistível, que alguns de nós aceitaram, né, de sermos pregadores da palavra, ele tinha uma vida bem complicada, uma vida de devassidão, de descaminho, quando o Senhor o alcançou e lhe tirou daquele lugar. E ele disse que caminhando, né, no seminário e tal, e pregando nas igrejas, certo dia, enquanto ele pregava, um colega dele estava sentado no púlpito da igreja. E quando viu quem era que estava pregando, levou um susto. Isso não é possível. Eu conheço esse cidadão. Como é que ele está em pé no púlpito pregando, falando de Deus,
todo arrumadinho, penteado, de terno. E aquele rapaz teve uma surpresa. E o comportamento desse querido irmão foi ali o primeiro ponto, a chave que trouxe a transformação para a vida daquele rapaz. Porque ele enxergou aquilo ali e disse: não é possível. Tem que ser algo muito poderoso para mudar a vida desse cara. Tem que ser algo muito poderoso para transformar a vida daquele homem que eu conhecia. E o testemunho desse querido irmão foi algo que cumpriu com o papel do evangelismo. E aquele rapaz, mais à frente, entregou sua vida a Jesus. Mas entregou a vida a Jesus pelo testemunho de alguém que teve sua vida transformada. Por isso que é impossível essa palavra de salvação, ela alcançar os nossos corações e continuarmos da mesma maneira. Não dá. É impossível. Nossa vida precisa ser um prenúncio da mensagem que nós anunciamos. Ela precisa ser um cartão de visita. As pessoas precisam olhar para a gente e antes que a gente fale, elas já tenham noção de que de fato a gente conhece algo novo, algo transformador, algo poderoso, que é a palavra do nosso Senhor. Romanos 10, 13 vai dizer: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E deixa eu trazer uma reflexão mais específica aqui para essa noite. Porque a gente está falando de missões e muitas vezes esse contexto acaba indo para muito longe, né? A gente começa a pensar em África, Afeganistão, Japão, China, e a gente esquece aqui do nosso cenário, do nosso local, da nossa casa. Então deixa eu trazer isso um pouco mais para perto. Pois nós também enfrentamos ruínas nas nossas vidas. Para além daquele ponto onde o Senhor nos encontrou, há momentos que nós passamos por ruínas em nossas vidas. São ruínas de desemprego, de desesperança, de uma doença que nos acomete, de incapacidade em lidar com determinadas situações, de miséria, de perdas, de frustrações, de fracasso. E isso não é nenhum demérito. Para usar a linguagem de hoje, a vida não é um morango, não. A gente passa por dificuldade. Pregar o evangelho, inclusive, né, acaba sendo algo muitas vezes perigoso para homens e mulheres em contextos fora da nossa realidade, né, em contexto de perseguição. Então não é algo simples. É algo que, assim, a vida continua, a gente continua tendo problemas e a gente precisa superar esses desafios. E talvez algumas pessoas ou alguém nessa noite se sinta nessa situação de ruínas. Porque a gente está falando da pregação do evangelho para alguém que está para além-mar, mas às vezes a gente esquece quem está sentado do nosso lado aqui nesses bancos, nessas cadeiras. E a gente não sabe como é a situação do irmão. A gente não sabe como é que está o coração, a vida de cada um aqui. Mas é importante a gente lembrar também que essa é uma mensagem transformadora e desafiadora, porque ela vai nos chamar a sair do lugar onde nós nos encontramos, a tomar uma decisão, a dar um passo, a ter fé naquilo que nós estamos anunciando. A necessidade de reconstrução, muitas vezes, das nossas vidas, dos nossos relacionamentos com Deus. Há uma chamada para a restauração de vidas. Sempre que a gente anuncia o Evangelho, sempre que a gente fala de missões, a gente levanta esse chamado para a vida de cada um que está aqui, de reconstrução, de transformação, de mudança. Porque o mesmo Evangelho que alcança alguém na África, ele precisa alcançar as pessoas na nossa casa. Quantos familiares nossos ainda não ouviram falar de Jesus? Por isso que é importante a gente não perder o foco também de quem está perto da gente. Eu sei que em missões a gente sempre olha para distante, mas a gente precisa também se lembrar disso, que há pessoas ao nosso lado que ainda não ouviram falar do Evangelho. E há um chamado para a restauração de vidas. Precisamos estar firmes, meus irmãos, fortalecidos na palavra do Senhor, em nosso relacionamento com Deus, porque antes de questões culturais, geográficas, sociais, que sim, enfrentaremos para anunciar a palavra de Deus, para falar do Evangelho, a gente enfrenta isso numa faculdade, aqui do lado, eu não estou nem falando de outro país, mas para a gente entrar em certos lugares aqui e falar de Deus é uma dificuldade enorme, então a gente enfrenta todas essas dificuldades, mas para além disso existe uma luta espiritual por trás disso, para a qual precisamos estar preparados. Porque é uma luta diária, meus irmãos, enfrentando forças que são contrárias àquilo que a gente anuncia. O mundo não quer ouvir falar da pregação do Evangelho.
O mundo não quer ouvir falar que há salvação, porque essa mensagem de salvação, antes ela precisa ser uma mensagem de confronto. Ela precisa confrontar o homem em seus pecados. E o mundo não quer ser confrontado. O mundo quer viver da maneira que ele quer, que lhe agrada, que lhe faz feliz. E é por isso que na Bíblia, nos livros de Ezequiel e Abacuque, os profetas no Antigo Testamento eram chamados de atalaias de Deus. Porque atalaia não é só aquele que anuncia a mensagem de boas novas. Mas a verdade é que o atalaia é aquele que é responsável por trazer alertas ao povo. É o vigia, é aquele que cuida, é aquele que vai trazer o povo à sua responsabilidade. E ele vai confrontar o povo em seus pecados também. E o anúncio do Evangelho, ele começa com esse confronto do homem e de sua condição de pecador. Nós encontramos isso na própria carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E todos nós sabemos qual é o salário do pecado. É a morte, não tem outro. O salário do pecado é a morte. Isso precisa ser dito. O anúncio do Evangelho precisa dizer isso também. É uma mensagem de boas novas? É. Mas é uma mensagem que primeiramente confronta. Porque antes de haver a esperança, precisa haver o arrependimento. Precisa haver o reconhecimento de que erramos e que precisamos de Deus, de Jesus Cristo. Para então se tornar uma mensagem de esperança. Que Romanos 3:24 vai dizer: somos justificados gratuitamente pela graça de Deus por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então o mesmo texto que primeiramente confronta, ele nos dá uma mensagem de esperança também. Nosso papel é anunciar a verdade completa, não é negligenciar os fatos. Como atalaias, nós precisamos confrontar as pessoas, mas lógico que em amor, meus irmãos. É no amor de Deus que a gente faz a missão. A gente não vai apontar dedo, sair por aí, confrontando as pessoas dessa forma, mas é preciso que o homem tenha consciência de que só existe um caminho, e esse caminho é Cristo Jesus. Precisamos fazer isso no amor de Deus, anunciar que há salvação e que há redenção para esse mundo. Restauração das ruínas de nossas vidas em Cristo Jesus, sendo nós testemunhas vivas dessa verdade que nós mesmos professamos. E louvado seja Deus por nos permitir tão grande honra. Queridos irmãos, vocês estão em missão. Eu estou em missão, essa igreja está em missão. Porque Jesus deu a todos nós, todos que somos seus discípulos, uma missão de anunciar a salvação a todos os povos sem exceção, assim como está na grande comissão em Mateus 28, 18 a 20. Então isso nos leva ao terceiro ponto. A missão dessa igreja, o nosso papel, o nosso desafio para os dias que virão à nossa frente. Precisamos olhar para o futuro. Precisamos olhar para a missão que está proposta à nossa frente. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Essas perguntas foram feitas para nós, para a igreja de Jesus Cristo. Igreja, essa é a nossa missão, sermos mensageiros das boas novas. O versículo 7 do texto dessa noite aponta para os pés como um sinal de dinamismo, de deslocamento, de alguém ativo, da necessidade, da urgência dessa mensagem ser proclamada. No livro do profeta Isaías, para um povo que sofreu o exílio e a subjugação, passou um tempo em cativeiro, esse anúncio de esperança era chegado. E dizia respeito a um tempo específico, a uma ocasião, a uma situação em que eles estavam vivendo. Um contexto histórico, de fato, apontava para o futuro, sim, mas aquele primeiro momento dizia respeito a uma história que eles estavam vivendo. Era uma mensagem de esperança, que Judá sairia do cativeiro babilônico.
Porque não tratamos apenas, meus irmãos, do caráter histórico aqui essa noite. Nós não estamos falando somente de um tempo que ficou no passado, mas estamos falando de algo que aponta para a eternidade, de uma esperança viva. Não é algo que está registrado e apenas restrito a um tempo específico. É acessível a todas as pessoas no mundo inteiro essa mensagem que nós proclamamos. Aponta para a eternidade. E os próprios pés dos seus pregadores, eles são chamados de belos. Não é porque os pés são bonitos, é lógico, mas por causa da mensagem que eles carregam e da urgência de anunciá-la. Deus dotou seus filhos de dons e talentos. Todos nós recebemos nossos dons e talentos. A pergunta é o que estamos fazendo com eles. Como temos usado aquilo que o Senhor nos abençoou para completar essa missão? Será que temos feito bom proveito? E aí você pode me dizer assim, mas pastor, eu não tenho dom e talento nenhum, não sei nem assoviar. Porque tem gente que é difícil, né? Demora para descobrir o dom e talento. Pode ser que Deus não tenha te dado um dom e um talento muito perceptível, meu irmão. Mas você pode contribuir com essa causa. Talvez Deus tenha te dado condições de manter um missionário em outro país. Você pode ajudar financeiramente. E aí você pode dizer também, mas pastor, eu não tenho dom e talento nenhum e sou liso. Você pode ajudar orando também, porque também faz parte. Porque, como eu falei, isso é uma batalha espiritual antes de qualquer coisa. É importante que estejamos com os nossos joelhos dobrados por aqueles que decidiram ir aos campos, que estão sofrendo pressões e perigo de morte todos os dias. Temos missionários aqui que, quando eles mandam mensagem, eles não podem nem mostrar o rosto, porque se eles forem identificados, eles podem morrer. É muito sério o que eles estão passando lá, por causa de uma mensagem que eles acreditam, de uma mensagem que de fato entrou no coração deles e ecoou nas suas vidas, de uma verdade que foi tão maravilhosa, tão absurda, que eles não podem ficar calados, que eles não temem nem a própria vida. Eles estão lá naquele lugar, sabendo que dia ou outro eles podem ser encontrados, podem ser presos e quem sabe mortos. Mas pergunte a qualquer um deles se eles querem voltar. A gente viu naquele período da guerra da Rússia ali, perguntaram ao missionário, você quer voltar? Ele disse, de modo nenhum, agora que eles estão precisando da gente, eu vou embora. Esses são os homens e mulheres que decidiram abandonar não, mas deixar suas casas, suas famílias para trás, para poder viver o Evangelho. Então, meu irmão, se você não tem dom e talento, se você não tem condições de contribuir, ore, mas participe, porque essa é uma tarefa que foi entregue à igreja como um todo. Como igreja, nós precisamos cumprir essa missão. E, para concluir, eu trago algumas informações interessantes para nos fazer refletir. O mundo, ele abriga cerca de 17 mil grupos étnicos e culturais. Desses 17, 7 mil são considerados não alcançados, porque tem apenas 2% das pessoas ali que ouviram o Evangelho e se professam cristãos. Dentro desse povo não alcançado, pasmem, os surdos fazem parte desse povo. Existem 9 milhões de surdos no mundo e apenas 1% se dizem cristãos. 1%. Então a gente não precisa ir para uma aldeia na África. A gente não precisa ir buscar uma tribo lá no interior da Amazônia para encontrar povos não alcançados, para falar do amor de Jesus. Basta que a gente entre num curso de Libras. E a gente vai alcançar muita gente aqui. Então, às vezes, a gente fica olhando, né, para missões como se fosse algo assim, fora do normal, algo assim que precisasse de um esforço absurdo para conseguir completar. Meus irmãos, a gente pode fazer missões todos os dias. Quantas pessoas passam por nós todos os dias que não ouviram a mensagem do Evangelho? Quantas pessoas voltam para suas casas e nós não abrimos as nossas bocas para falar que há um Deus que cura e que transforma, que pode mudar aquela vida? Nós precisamos completar a missão. E para além desses povos que eu falei, existem 3 mil povos que sequer ouviram falar que existe um Salvador e um Senhor. Não existe nada, literatura nenhuma em sua língua, não existe coisa alguma. Então falta muito ainda, meus irmãos. Há muito trabalho ainda a ser feito. Deus provou de sua fidelidade para com o seu povo no passado, resgatando do cativeiro.
Ele continua fazendo isso hoje com as vidas que precisam ser salvas, que precisam ser libertas. A gente precisa continuar anunciando essa verdade, porque há vidas que, como a gente viu, ainda estão em ruínas, ainda estão presas em cativeiros, acorrentadas ao pecado, e nós temos a chave para libertar essas vidas. Precisamos anunciar o Evangelho. E o Senhor, Ele é fiel e Ele continuará conduzindo o seu povo. Ele fez isso no passado, Ele continua nos conduzindo hoje, libertando, transformando vidas, e Ele continuará fazendo isso no futuro. Porque a fidelidade do Senhor não depende de nós. A fidelidade dele está firmada em sua palavra. Deuteronômio 7:9, saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. E nós, temos sido fiéis ao nosso Deus? Missão não é uma questão de ir, missão é uma questão de ser. Que Deus nos abençoe.